Apesar de Odair Hellmann, o Fluminense goleou mais uma vez 5-1 contra o Madureira. E essa daqui é a análise individual, onde eu falo de todos os jogadores e falo também sobre o treinador do Fluminense. Mostrou que com simplicidade já dá para ganhar boa parte dos adversários que a gente vai enfrentar nesse início de ano. Deixa o seu like aqui embaixo. Achou que o vídeo tinha travado, né? Não tinha travado não, é porque você não deixou o seu like embaixo, o vídeo só segue quando você deixa. Deixa eu ver esse vídeo aqui, tendo a maior proporção de likes da história desse canal aqui, em relação a visualizações e likes. Se você não der like nesse vídeo aqui, o Odair Hellmann vai escalar Henrique de titular quarta-feira. Tô ameaçando logo. Então dá um like aqui para prevenir que daí não faça isso. Então vamos lá, hoje a análise vai ser um pouco menor porque tem pouco a se falar sobre individualmente todos esses jogadores, né? A análise foi muito mais lá sobre o jogo, foi bastante, você vai lá assistir a análise pocket. Vamos lá. Muriel, essa nota aí, nota 4, por quê? Ele não fez nada durante o jogo inteiro, o Madureira não ameaçou. No único lance que ele participou, para mim, ele teve falha. Eu explico lá na análise pocket a questão da falha. A indecisão dele, para mim, é a pior falha desse jogo. E como ele não teve chance de se recuperar, fica com a nota 4. Para mim, o erro ali foi essa indecisão dele não ter saído na bola. Depois ele até faz uma boa defesa e faz uma defesa muito boa, na verdade, quando ele volta, um tempo de reação grande, consegue salvar e a bola pega no pé de Nino. Igor Julião, na lateral direita. Esse 5,5 aí é porque ele ficou muito isolado no primeiro tempo e no segundo tempo, quando ele deveria ter mais chances, o Fluminense começou a concentrar pelo meio o jogo. Primeiro tempo concentrando pela esquerda, segundo tempo pelo meio, ele até participa um pouco, dá um bom cruzamento que gera aquele chute do Egídio que vai para fora, tenta um cruzamento no primeiro tempo também que a bola passa cruzada e ninguém toca nela. Mas assim, é uma boa alternativa pra gente ter quando não tiver Gilberto. Ele é reserva do Gilberto mesmo. Passando para a zaga, dois jogadores que praticamente não participaram do jogo, mas eu vou começar por Digão, que eu coloco aqui, ó, partida fácil, ficou só olhando a bola na jogada inteira do gol. Como eu falei, partida fácil, então não tem nem como os jogadores de defesa se recuperarem de uma falha no gol. Né? O centroavante, ele pode perder 6 gols e fazer um que se recuperou. Já o zagueiro e o goleiro não, eles têm que ser impressionados de novo, tem que ter pressão contra eles para eles poderem se recuperar. No caso de Digão, não teve como se recuperar, ele passa a jogada inteira do gol, olhando o tempo inteiro a jogada de longe, fazendo assim, mas só olhando a bola, e por isso ele fica com essa nota. E a nota de Nino exatamente a mesma, porque eu achei que Nino foi um pouquinho melhor no jogo inteiro, mas botei aqui partida fácil, mas Nino tem um fator de gol contra. Por mais que ele tenha dado azar no gol, ele estava marcando, vai ficar marcado isso, um gol contra de Nino nessa partida. Então, por isso, as notas iguais dos dois. Na lateral esquerda, Egídio apareceu bem ofensivamente, o setor tinha muita gente e acaba ofuscando uma boa partida de Egídio. Eu fui perguntado durante o jogo, estava assistindo um jogo com minha namorada aqui na minha casa em Tanguá, por sinal vale só um parênteses aqui pequenininho, Rio Bonito, cidade vizinha, onde eu estou construindo a minha casa, por sinal também. Uma calamidade absurda essa questão da chuva, muita gente desabrigada e etc. Enfim, fique sabendo sobre o assunto e concentre também orações para lá, porque muita gente próxima ali teve problemas. Mas voltando sobre Egídio, eu fui perguntado por um colega que estava assistindo aqui em casa o jogo, vascaíno, e ele falou: cara, e aí, o que você tá achando de Egídio? Valeu a pena a contratação de Egídio? Tá gostando? Eu parei e falei para ele, cara, quando eu penso que no ano passado tinha Caio Henrique, ganhando provavelmente menos do que Egídio está ganhando agora, eu fico com raiva. Porém, quando eu penso que se não tivesse contratado Egídio, tivesse feito a contratação genérica aí, só para ser reserva, né? Ou tivesse subido alguém da base para ser reserva, o titular seria o Ourinho, eu fico feliz. Então, nesse momento, estou nessa indecisão. O Egídio tem qualidade, tem um teto ali de qualidade dele, que a gente já sabe, já conhecia, mas ele continua produzindo em jogos contra pequenos, por exemplo, continua jogando muito bem. E outro que eu vou falar agora de jogos contra pequenos é no caso de Yuri, que ele não teve muito para destruir, eu sempre falo, Yuri é um jogador destruidor, ele destrói jogadas, é um bom marcador. Às vezes até violento demais, passa do ponto. Só que se ele não tem muito para destruir nesse jogo contra o Madureira, vamos lembrar,
O Madureira praticamente não ataca, praticamente não fica com a bola, teve quase 30% só de posse de bola. Ele tentou construir. Quanto o Madureira, ele até consegue construir ali alguma coisa. Teve um chute de fora da área, por sinal que ele finalizou, mas tenta construir algumas jogadas. Mas a gente sabe que esse não, contra times mais fortes, contra os adversários pós-abril, não vai rolar muito. Então o Odair Hellmann tem que parar com esse negócio de colocar Yuri à frente do outro jogador, né? Ele é para ser o primeiro a um ali volante mesmo. À medida de quem veio invertido, a gente entra agora em Hudson, que atuou boa parte do jogo como primeiro volante, liberando mais Yuri, e depois na saída de Yuri, ele é quem vira o segundo volante, Iago é recuado, e Hudson. É interessante, algo que eu fui ver depois os números e mudei até um pouco de opinião em relação ao que eu falei da análise pocket, que eu não achei a partida de Hudson tão boa assim, mas foi. Eu fui olhar números e me abriu um pouco os olhos de coisas que eu não tinha visto no jogo ali na análise, depois revi o jogo, aquele compacto de 1 hora, e acabei percebendo isso. Toda a bola passa por Hudson. A bola tem que passar por ele para poder ter uma criação de jogada, e eu tenho certeza que o Fluminense sentiu falta dele em alguns jogos em que a gente tinha Henrique. Por exemplo, só para você ter ideia, o Hudson foi o que mais deu passes certos do Fluminense, 83. O segundo que mais deu passes certos foi Digão com 68. Uma diferença aí de 15 passes a mais para Hudson. É uma diferença muito considerável esses 15 passes a mais, considerando que a gente está lá no topo da cadeia. Deu dinâmica ao jogo, primeiro tempo mais vindo de trás e no segundo tempo pisando na área, fez um golaço de esquerda, dá para chamar de golaço, uma boa batida, a bola entrou no alto, tirando bem do goleiro, com o pé que não é o bom dele. Passando para outro jogador, Iago. Ficou sumido na primeira parte do jogo, já que o Fluminense se concentrava totalmente pela esquerda e Iago estava meio que tentando se encontrar onde é que ele estava jogando. Não rende tanto mais aberto, rende mais pelo meio e, na minha opinião, rende mais vindo um pouco de trás. Foi quando justamente ele melhora no jogo, jogando vindo de trás, jogando centralizado, quase faz um golaço de perna direita numa assistência de Marcos Paulo. E assim, não tem condições de nem Hudson nem Iago serem reservas do Fluminense. São jogadores que têm qualidade e, principalmente para jogar contra pequenos, eles jogam quase que sozinhos. Bom jogador, né? E aí a gente passa para o ataque. O Wellington Silva, essa nota 7 aí é muito pelo primeiro tempo de Wellington Silva, né? Aí você vai falar, não, mas pelo primeiro tempo tinha que ser maior. Mas tem o segundo tempo. Mais uma vez ele cai de rendimento no segundo tempo. O Wellington Silva foi o mais lúcido do Fluminense no primeiro tempo, apesar de a gente sair ganhando, né? Já sair com 3-1 no placar do primeiro tempo. O Wellington Silva não ter feito nenhum gol, e nem dado nenhuma assistência, para mim foi o mais lúcido desse primeiro tempo. Ele faz a jogada de 2 gols. O gol de pênalti de Evanilson é ele que sofre o pênalti. Ele mesmo já tinha feito 2 jogadas anteriormente que a finalização não saiu muito boa. E o terceiro gol, o outro gol de Evanilson, também é ele que faz a jogada toda, dá o passe em diagonal, invertendo o jogo, para Marcos Paulo entrar e dar o toquinho por cima que Evanilson faz o gol. Fez um ótimo primeiro tempo, mas no segundo tempo sumiu um pouco e foi substituído. Mais uma vez, o jogador que mais perde bolas do Fluminense é ele. A gente compreende, porque é um jogador que vai muito para cima, tenta muito drible, mas é um número excessivo que, se ele conseguir reduzir esse número, terão mais jogadas efetivamente boas do Fluminense. Passando para mim, o melhor da partida, Marcos Paulo. Eu vou ler o textinho que eu escrevi aqui, que eu acho que consegue resumir bem o que foi a partida de Marcos Paulo. 2 gols que mostram o que ele foi na partida. O cara que mais roubou bolas do Fluminense, disparado, roubou 4 bolas, e ter frieza na finalização. Ainda teve outra chance, uma defesaça do goleiro do Madureira, né, que já deu o primeiro gol para ele e achou que ia facilitar no segundo também, né? Deu um gol para Evanilson, o segundo gol de Evanilson é uma assistência dele, e também deu, só para ter ideia de o que foi Marcos Paulo nesse jogo. Ele foi o que mais roubou bolas, ou seja, ele recuperava a bola. Ele foi o que mais deu assistências para finalização, deu uma assistência para gol e mais 4 assistências para finalização, ou seja, ele foi responsável por dar 5 assistências para outros jogadores finalizarem. O chutaço de Iago que eu falei foi um passe de Marcos Paulo, ou seja, ele foi o que mais roubou, ele foi o que mais deu assistência para os outros finalizar e ele foi o que mais finalizou. Ou seja, ele foi o que mais construiu jogadas do início ao fim, roubando a bola, ajeitando para outro finalizar e ele mesmo finalizando.
Então por isso que eu tô colocando essa nota 8 pra ele. Aí você vai falar, mas contra outros, quando são outros jogadores, você fala que é time pequeno, não dá pra dar uma nota muito alta contra um time pequeno, porque se ele fizer isso contra um time grande, tá. Mas a atuação de Marcos Paulo foi espetacular. É contra um time pequeno, mais fraco? É, mas foi espetacular. Como eu falei, o cara construiu do início ao fim muitas jogadas do Fluminense e não à toa fez 2 gols e deu uma assistência pra gol, né? Aí passando mais pra frente para Evanilson. Matador, mais uma vez. Enfim, né? Mais uma vez ele tem ali, já tinha tido uma chance antes, que ele errou ali o lado que ele escolheu para chutar, mas estava impedido. Na verdade não estava, mas a bandeirinha deu. Era a bandeirinha ou o bandeirinha? Agora eu esqueci qual que era daquele lado lá. O pênalti, ele não passou muita confiança como batedor de pênalti, não fez o gol, mas acho que não é muito legal botar ele como batedor. E mais uma vez formou uma ótima dupla com o Marcos Paulo jogando na frente. Não à toa o gol dele surge de uma assistência de Marcos Paulo. Eu vou até pegar o dado mais pra frente para poder falar quantos gols por minuto o Fluminense faz com essa dupla em campo, que é um negócio espetacular. Vamos para os que entraram, né? Passando rapidamente pelos que entraram. Miguel ficou meio escondido quando entrou, até aparecia, tocava mais de lado, mas já era numa hora que o Fluminense tinha diminuído o ritmo. Deu uma belíssima assistência para Hudson, mandou muito bem nessa assistência, um passe de inteligência. É um jogador que é exatamente isso que a gente espera de Miguel. Jogador jovem, vai entrar no segundo tempo de alguns jogos e render bem. Fernando Pacheco. Eu pensei até em nem dar nota para ele, mas ele fez 2 boas jogadas pela direita, perdeu ali alguma bola, etc. Não mudou muito o jogo, mas pelo tempo que jogou poderia até ter produzido um pouquinho mais. Já no caso do Caio Paulista, vai ficar assim, porque só teve chance de dar uma furada naquele lance que Egídio estava na área e bateu para fora. Sobre o Odair Hellmann. O que ele mostrou nessa partida é que não precisa ser nenhum gênio para poder botar esse time para jogar bola. Contra times como Madureira, Botafogo de Valentim, Vasco, etc. Se ele fizer o simples, botar essa galera que joga bem para poder jogar, eles vão jogar porque tem qualidade individual. O que notorizou esse jogo todo foi a qualidade individual. Para ganhar dos mais difíceis, ele vai ter que inventar alguma coisa, mas não precisa inventar contra os mais fracos, não. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!